Eu vou começar esse vídeo pedindo que você se arrisque um pouco. Você vai colocar no seu comentário qual a opinião que você tem sobre o Brasil. Parece até piada eu dizer que isso é arriscado hoje, né? Mas é. E é por isso que eu queria que você colocasse esse comentário. Tem um comentário do Pavinato. O Pavinato, para quem não conhece, ele é comentarista da Jovem Pan, jornalista, advogado também. Ele colocou um comentário aqui que eu achei impecável. É um tanto quanto extenso, eu não vou ler tudo, mas eu vou fazer uma síntese. Aí ele reclama que os bens de um notável traficante foram devolvidos a esse traficante. Um traficante com quase 900 quilos de cocaína foi liberado. Um abusador de crianças, mediante recurso, foi posto em liberdade e o argumento é que ele pudesse cuidar dos seus filhos menores. Uma servidora que assassinou o próprio filho, fraudou a prefeitura, ela tem o direito de continuar recebendo o salário e aguardar em liberdade, dentre outras abusividades que eu poderia citar aqui. Mas aí ele cita o fato de mais de 1.390 brasileiros que muitos foram só se manifestar nas ruas. Muitos até estão presos até hoje, invadiram o prédio dos Três Poderes, o que não deixa de ser crime, assim como dos outros não foi crime. Mas por que esses até hoje se encontram presos, sem direito à legítima defesa, sem direito à presunção de inocência, igual outros têm, que até que o trânsito em julgado aconteça? Teve traficante que mesmo depois do trânsito em julgado, o STJ entendeu que a abordagem policial se deu porque a Rotan achou que ele estava nervoso em cima da moto e que não pode fazer essa indiscriminação em cima do nervosismo do traficante e mandou soltar o cara. Esse é o Brasil que a gente comenta aqui agora. E o Pavinato aqui ainda fala, e o Monark? Que deu opiniões, podem ser até esdrúxulas, podem ser até aquelas que você não concorda, tudo bem, mas criminalizar o cara vai ter que ir depor na Polícia Federal, perder o seu ganha-pão. Não faz sentido, não há razão de ser assim. Então, eu acho que a normalidade do Brasil tem que ser restaurada. Eu gosto muito do Pedro Doria, tá? Apesar dele ser de esquerda e de discordar de muita coisa que eu acho boba que ele diz, mas tem muita coisa que eu acho legal. E mesmo sendo de esquerda, assim como o Aldo Rebelo, eu gosto de seguir. Assim como também tem o Portal do José, que eu discordo muita coisa dele, mas a democracia é falar com que ele tenha o direito de dizer. O que eu quero dizer para vocês? Todos têm que ter direito a falar, essa é a essência da democracia. Então, é por isso que eu queria colocar para vocês aqui. No final das contas, depois de ver tudo isso que está acontecendo, você ainda acha que a democracia no Brasil está plena? Coloca no comentário se é que você tem coragem. Mas assim, vamos lembrar uma coisa. Vou trazer outra matéria agora para vocês. Você talvez não pode falar se você questiona e critica a direita. Porque olha só, eu, como vocês sabem, eu sou filósofo. E aqui eu vou trazer um comentário, não vou desrespeitar de forma alguma, apesar de, novamente, discordar 100% de argumentos que são trazidos pela Márcia Tiburi, que é ligada ao PT e também é filósofa como eu. A Márcia Tiburi fala em cristofascismo, ou seja, ela compara todos os cristãos a fascistas e defende fechar todas essas igrejas. Matéria do Conexão Política. Ligada ao Partido dos Trabalhadores, PT, a filósofa e escritora Márcia Tiburi concedeu uma entrevista ao UOL, em que, entre outras coisas, se posiciona contra as atividades religiosas promovidas por igrejas evangélicas, sugerindo até mesmo o fechamento das mesmas, a fim de impedir o aumento de lideranças políticas. Isto não vai configurar intolerância religiosa, porque ela é alguém da esquerda. Agora, inverte, e eu não estou longe de mim falando que isso tem que acontecer. Eu tenho amigos que fazem parte da Umbanda, de religiões de matrizes africanas,
do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, enfim. Mas imagine se isso é dito contra uma religião de matriz africana ou outra religião. E eles são perseguidos, que eu sei que são. Você tem noção de como o discurso hoje está distorcido e deturpado? A gente citou aqui, eu nem lembro o nome, Elias Jabbour. O caso em que está dando muita repercussão num podcast do Vilela, onde ele falou que aqueles que não concordam com o socialismo teriam que morrer, pena de morte. Gente, é um nível de discussão filosófica, é um nível de discussão política que chegou, sabe, assim, aos mais baixos porões da antidemocracia, e eles simplesmente ficam calados. A gente tem que, sem sombra de dúvidas, reestabelecer o debate democrático como ele merece ser. Tem coisa errada acontecendo. Vamos lá, publicação da Caroline de Tone no Instagram dela, tá? Hora de apurar este escárnio com o dinheiro público. E ela cita aqui uma matéria da Revista Oeste. Governo Lula terá de explicar ao Senado gastança com imóveis de luxo sem licitação. Para você se lembrar, a Comissão de Transparência e Fiscalização, que antes os petistas queriam controlar e não conseguiram, ela conseguiu agora fazer uma convocação para que o governo esclareça a gastança de Janja e Lula com móveis de luxo para o Palácio Planalto. Sofá de 65 mil, cama de 42 mil, ao todo 380 mil em 11 itens sem licitação. E tudo isso, lembremos, pagos por você, caro cidadão, é um escárnio. É o que escreve aqui a Caroline de Tone. Então, assim, importante dizer que eles têm que dar esclarecimento. Mas se o esclarecimento deles for comprei porque quis, o Senado aceita. Se eles escreverem um papel num pedaço de pão, ou melhor, se pegarem um papel higiênico usado e escrever gastei porque eu quis, não dá palpite, e mandar para o Senado, vai ficar por isso mesmo. O escárnio com o dinheiro público, a falta de moral com o dinheiro público, a falta de preocupação com o dinheiro público chegou a níveis tão alarmantes que eles nem se preocupam mais em disfarçar os abusos que acontecem. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Matéria do Agora RN Rio Grande do Norte, tá bom? Vamos lá. Conselho de Ética abre investigação contra senador Stiverson Valentim. Eu, particularmente, gosto muito do Stiverson. Acho que ele faz um trabalho plausível dentro do Senado Federal, um trabalho bem adequado, mas agora ele vai responder no Conselho de Ética do Senado. E o dado mais interessante aqui é que já fazem 6 anos que o Conselho de Ética do Senado não funciona, ou seja, os senadores não respondem no Conselho de Ética. Vamos lá. O Conselho de Ética do Senado Federal decidiu abrir nesta quarta-feira, dia 14, e dar seguimento a um conjunto de representações contra 6 senadores. São eles: o potiguar Stiverson Valentim, do Podemos, o Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, o Chico Rodrigues, do PSB Roraima, o Randolfo Rodrigues, que não tem partido, do Amapá, e o Jorge Cajuru, que é do PSB de Goiás, e Cid Gomes, que é do PDT do Ceará. Em relação ao Stiverson Valentim, você lembra o caso da Joyce Hasselmann? Joyce Hasselmann era aquela deputada que era apoiadora do Bolsonaro, era repórter, e depois se virou contra o Bolsonaro, foi considerada uma traidora por parte dos apoiadores do Bolsonaro, entrou em atrito e teve uma votação vexatória. Todo mundo achou que ela foi completamente errada nos ataques a Bolsonaro e teve uma queda vertiginosa. Lembra disso? Pois é. Ela pegou até engraçado eu falar em queda vertiginosa. Ela sofreu um acidente em casa. Vocês lembram que ela ficou com os dentes quebrados, rosto todo machucado,
E ela fez um vídeo falando que não sabia o que tinha acontecido, que ela simplesmente foi dormir e acordou com o rosto todo machucado, ensanguentada, jogada no chão do apartamento funcional em Brasília. Aí começou a se especular se não foi o marido dela que havia batido nela, ou se uma outra pessoa tinha invadido o prédio lá e invadido e espancado a parlamentar. Aí o Steverson, ele estava fazendo uma live e um internauta perguntou: e aquele caso da doida lá que tá toda machucada? Aí ele fez uma piada de mau gosto, né? Falou: isso aí tem cara de ser ou duas notas de 500, chifre, né? Que ele fez o sinal, ou seja, deu uma pulada de cerca e cometeu um chifre, ou é alguma carreirinha, ou seja, vinculando ali ao uso de drogas. A deputada federal Joyce Hasselmann não gostou, fez a representação ao Conselho de Ética e entrou na Justiça e acabou perdendo na Justiça. E agora o Conselho de Ética resolveu retomar essa ação aí em relação ao senador Steverson, tá, pessoal? Vamos lá, matéria do R7 para vocês agora. Lula fala em fortalecer o movimento sindical e sinaliza mudanças na legislação trabalhista. Isso é apavorante. Apavorante para o trabalhador brasileiro, isso é apavorante para o empresário brasileiro. A reforma trabalhista ela é necessária. Hoje, um dos maiores problemas que o brasileiro enfrenta talvez seja o desemprego. O melhor, e digo mais, o melhor programa social que possa existir em qualquer lugar do mundo não é Bolsa Família, não é Auxílio Brasil, não é nada disso. O melhor programa social do mundo se chama emprego, se chama economia forte e possibilidade de trabalho. É isso. E medidas populistas, como por exemplo fazer uma reforma trabalhista, ou seja, retirar a reforma trabalhista, não vai ajudar o brasileiro em nada. Não pense que essas migalhas que o governo separa para você vão ter algum resultado prático e efetivo, porque não vai. E é preocupante principalmente o fortalecimento desses sindicatos, que são órgãos ou escolas de doutrinação, nada mais do que isso, nada menos. Eu que já tive atuação juntamente com muitas pessoas ligadas a sindicato, eu sei o quanto são ineficientes, não fazem nada e só querem receber o dinheiro do sindicalista ali. Tem muitos sindicatos sérios, instituições sérias, mas tem muitos que não têm um pingo de credibilidade. A guerra interna entre eles, pelo comando da verba, é gigantesca. Então, é algo muito complexo e complicado e mostra, mais uma vez, que Lula não nega a sua ideologia, né? A sua ideologia populista, a sua ideologia de esquerda extrema, a sua ideologia de que, sinceramente, não coaduna com as vontades da maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro, na verdade, não vem coadunando com isso aí que vem acontecendo. Não à toa, a popularidade vem despencando cada vez mais. Última matéria para vocês agora do nosso editorial, matéria do Metrópolis. Aliança da Direita no Rio desenha chapa com o Dr. Luizinho e Pazuello contra Eduardo Paes. É o seguinte, pessoal, já começa a se desenhar as eleições para 2026. Dr. Luizinho será uma aposta interessante, tá? Interessante para o Rio de Janeiro. E o Pazuello, que foi ministro do governo Bolsonaro, entra como vice de Luizinho ou vice-versa. Pazuello como candidato e o Luizinho como vice, ainda não há uma definição. O Eduardo Paes vai tentar a reeleição no Rio, vai ter a máquina pública do lado dele e vai vir no embate aí contra o bolsonarismo, contra a chapa que o PL vai apoiar. Mas, enfim, vamos estar acompanhando e querendo saber o que vai acontecer aí nas eleições em 2024, Brasil afora, tá certo? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do editorial, é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Grande abraço.